Era noite profunda no convento, e o silêncio das celas parecia esconder um segredo invisível. Santa Catarina de Bolonha, ajoelhada diante do crucifixo, pedia a Deus que lhe revelasse não apenas os mistérios do céu, mas também os perigos ocultos que ameaçavam as almas na terra. Foi então que, em êxtase espiritual, ela percebeu uma visão perturbadora: anjos e demônios se moviam ao redor dos homens, e enquanto uns lutavam para proteger as almas, outros se aproveitavam de pequenas frestas abertas pelos hábitos cotidianos. Catarina viu que não eram os grandes pecados declarados que mais arrastavam multidões, mas sim costumes aparentemente inofensivos, repetições diárias de atitudes que, pouco a pouco, afastavam a alma da graça e a mergulhavam na indiferença espiritual. O Senhor lhe dizia em voz clara: os homens cuidam de evitar crimes que envergonham, mas não percebem que morrem lentamente pelos hábitos que julgam pequenos. É por eles que muitos se condenam. Catarina tremeu porque viu fileiras intermináveis de almas sendo puxadas não por ódio declarado a Deus, mas por negligência, tibieza e descuido. Era como se a eternidade revelasse que o perigo maior não está nas tempestades, mas nas pequenas gotas que apagam o fogo da fé. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Catarina via, em detalhes, como hábitos de indiferença transformavam-se em correntes, pessoas que deixavam de rezar por comodismo, que alimentavam rancores em silêncio, que murmuravam contra os outros sem perceber o veneno de suas palavras, que desprezavam a missa por preguiça, que tratavam como banal aquilo que é sagrado. Cada repetição parecia abrir uma pequena porta por onde o inimigo entrava, e essas portas, multiplicadas, se tornavam muralhas de condenação. A santa chorava ao contemplar que muitos crentes se apresentariam diante de Cristo convencidos de que haviam vivido bem, mas ouviriam o veredito terrível: nunca vos conheci, porque vossa fé estava nos lábios, mas não no coração. Em sua cela, ela implorava: Senhor, permite que eu alerte os vivos, para que não se enganem com costumes que os levam à morte eterna. E o Senhor respondia: levanta tua voz, porque ainda é tempo de salvação. Santa Catarina de Bolonha dizia em suas confidências espirituais que o primeiro hábito mais perigoso para a alma não era um pecado escandaloso aos olhos do mundo, mas a negligência silenciosa da oração. Ela via em suas visões que o inimigo, sabendo que dificilmente conseguiria arrastar de imediato um fiel a uma queda mortal, preferia antes minar a vida de oração, roubando minutos, distraindo pensamentos, enfraquecendo a disciplina espiritual. Catarina descrevia que ao longo de semanas e meses, esse hábito de omitir a oração criava uma frieza que se tornava mortal, porque separava a alma da fonte da graça. Ela via anjos ao lado de pessoas que no início rezavam com fervor, mas que pouco a pouco iam cedendo ao cansaço, à pressa, ao comodismo. Cada noite sem oração era como um tijolo retirado da muralha da alma, até que a casa se tornava vulnerável e os inimigos entravam. Maria Sima confirmava em suas conversas com as almas do purgatório que muitas sofriam não tanto pelos pecados cometidos com escândalo, mas pelo hábito de desprezar a oração diária. Uma delas lhe disse: eu sempre achava que rezaria depois, mas nunca havia tempo, e agora sofro pelo vazio que criei em minha vida espiritual. Padre Pio também advertia que não existe neutralidade. Quem não reza se condena. Quem reza pouco se coloca em risco. Quem reza com perseverança se salva. O segundo hábito que Catarina via como corrente pesadíssima era o rancor guardado. Ela descrevia em êxtase
almas que pareciam carregadas de feridas que nunca se curavam porque a pessoa não perdoava. Pequenas mágoas alimentadas dia após dia se transformavam em muros de divisão, e esses muros impediam a graça de Deus de penetrar no coração. Catarina via que o inimigo se aproveitava do rancor como uma chave. Cada ofensa não perdoada era como uma porta aberta para espíritos de divisão. Maria Gabriela, falando à irmã Maria da Cruz, dizia que no purgatório muitas almas sofriam amargamente porque morreram sem reconciliar-se, e agora precisavam purificar cada ressentimento. Padre Pio, quando aconselhava penitentes, era claro: não espere sentir vontade de perdoar. Perdoe como ato de obediência a Cristo, e o coração será curado depois. Catarina dizia que esse hábito do rancor é especialmente perigoso porque muitos o justificam dizendo: eu tenho razão, não posso perdoar. E assim, mantém a ferida aberta, convidando o inimigo a residir dentro de si. O terceiro hábito que arrasta almas é a indiferença. Catarina descrevia em suas visões que a indiferença espiritual é como uma doença silenciosa, não provoca dor no início, mas mata lentamente. A alma indiferente cumpre alguns ritos, mas não sente amor, não busca crescer, não se importa com a santidade. É como uma planta que nunca é regada, permanece de pé por um tempo, mas morre por falta de vida. Catarina dizia: o Senhor me mostrou que milhões se condenam não por ódio contra Deus, mas porque o ignoraram, porque viveram como se ele não fosse importante. Maria Sima ouviu de almas do purgatório que a indiferença foi a sua ruína. Uma delas confessava: eu não era má, mas também não era boa. Eu não odiava a Deus, mas também não o amava. Eu não o rejeitava, mas também não o buscava. Agora sofro porque minha tibieza custou-me anos de purificação. Essa é a profecia mais dura. Não é preciso perseguir Cristo para perder-se. Basta ignorá-lo, basta viver sem dar-lhe importância. Catarina chorava porque via multidões que não odiavam a fé, mas simplesmente não a viviam. E essas multidões eram as primeiras a serem tragadas pela escuridão no juízo. E é por isso que ela gritava com lágrimas: não vivais mornos, porque os mornos o Senhor vomitará de sua boca. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Catarina insistia que não se deve esperar grandes quedas para corrigir o rumo. É nos pequenos hábitos, nos descuidos diários, que se decide o destino da eternidade. Uma alma que reza todos os dias, mesmo entre distrações, permanece na graça. Uma alma que perdoa, mesmo sem sentir, é curada. Uma alma que resiste à indiferença com gestos de amor se aproxima de Deus. Mas uma alma que negligencia esses pontos vai se distanciando, até que, sem perceber, se perde. Santa Catarina de Bolonha relatava que o inimigo, sabendo que muitos cristãos não cairiam de imediato em pecados grandes e escandalosos, preferia plantar sementes de hábitos pequenos, aparentemente inofensivos, mas que cultivados com descuido se tornavam raízes de perdição. Entre eles, ela via com clareza a murmuração, o hábito de falar mal dos outros, de criticar em segredo, de espalhar desconfiança. Catarina descrevia que em suas visões cada palavra de murmuração se transformava em serpente que se enrolava ao redor da própria alma de quem murmurava. As pessoas acreditavam que eram apenas conversas, comentários sem peso, mas diante de Deus, cada palavra lançada contra o próximo era escrita como acusação. Maria Sima também ouviu de muitas almas do purgatório que a murmuração lhes custará anos de sofrimento, porque cada palavra destrutiva precisava ser purificada no fogo da caridade.
Uma alma lhe confessou: eu repetia boatos, falava sem pensar, mas não percebia que destruía reputações. Agora cada palavra pesa em mim como ferro ardente. Catarina chorava porque via como esse hábito era frequente entre crentes que passavam o dia em rezas, mas à noite em críticas, como se a língua, que deveria bem dizer, se tornasse instrumento de condenação. Outro hábito que ela via com horror era a soberba disfarçada de virtude. Catarina descrevia almas que se orgulhavam de suas orações, de seus jejuns, de sua frequência à missa, e acreditavam que já eram melhores que os outros. Esse hábito era ainda mais sutil e mais perigoso, porque revestia o pecado de orgulho com aparência de santidade. Ela dizia que em suas visões o Senhor lhe mostrava essas almas vestidas de branco por fora, mas manchadas por dentro, e que o juízo as expunha de imediato. Padre Pio também advertia seus filhos espirituais: o demônio prefere um orgulhoso que reza a um pecador que se arrepende, porque o primeiro acredita que já está salvo e não muda. Maria Gabriela, em diálogo com irmã Maria da Cruz, confirmava essa dor. Muitos estão no purgatório porque fizeram o bem sem humildade, e cada obra feita para a glória própria é um peso a ser queimado no fogo da purificação. Catarina então aconselhava suas irmãs: escondei as vossas obras, deixai que só Deus as veja. Fugir da vanglória é caminho de salvação. O hábito da preguiça espiritual também aparecia em suas visões como um dos mais perigosos. Não se trata apenas de não trabalhar ou de descansar em excesso, mas da preguiça em buscar a Deus, em frequentar os sacramentos, em abrir a Escritura, em praticar a caridade. Catarina via almas que por anos diziam: um dia rezarei mais, um dia mudarei de vida, mas esse dia nunca chegava. Ela via anjos tentando sacudir essas almas, mas elas permaneciam adormecidas, e quando a morte chegava, eram pegas de surpresa. Maria Cima descrevia essas almas como as mais tristes, porque não tinham feito mal explícito, mas também não haviam feito bem. Sua tibieza lhes custava um purgatório severo, e algumas até se condenavam por nunca terem dado espaço à graça. Esse hábito é traiçoeiro porque se apoia na ilusão do tempo: amanhã farei, depois me confesso, mais tarde me convertirei. Mas Catarina gritava: não sabeis se tereis o amanhã, vigiai hoje. Outro hábito que arrasta muitas almas, dizia ela, é a frivolidade, a busca incessante por distrações e prazeres inúteis, que roubam o tempo da oração e da caridade. Catarina via em suas visões pessoas que passavam horas em diversões vazias, rindo, conversando, buscando novidades, mas que não encontravam um minuto para rezar. Essas almas acreditavam que não havia mal nisso, mas diante de Deus, cada instante desperdiçado pesava como vazio. Não porque a alegria seja pecado, mas porque a frivolidade constante se tornava idolatria, uma fuga permanente da presença divina. Irmã Maria Gabriela reforçava essa advertência. Muitas almas sofrem porque amaram mais suas distrações do que a Deus. O tempo é dom, e cada minuto perdido sem amor precisa ser purificado. Catarina chorava porque via jovens e adultos ricos e pobres, distraídos até a morte, incapazes de levar a sério a eternidade. Esses hábitos, murmuração, soberba, preguiça espiritual e frivolidade, são como fios finos que, entrelaçados, formam uma corda que prende a alma. Nenhum deles parece grave aos olhos humanos, mas todos juntos asfixiam a vida espiritual. Catarina descrevia em suas orações que o Senhor lhe dizia: o inimigo não se apressa, ele prefere prender aos poucos, porque assim a alma não percebe até que já esteja cativa. E ao ouvir isso, ela tremia, porque compreendia que milhões estavam sendo arrastados exatamente por esses costumes.
Maria Sima dizia que as almas lhe confirmavam: se tivéssemos levado a sério cada pequeno aviso, teríamos evitado anos de purificação. Mas negligenciamos, zombamos e agora sofremos. Padre Pio também alertava: o demônio não precisa de grandes pecados, basta a repetição dos pequenos, porque eles criam hábito e o hábito se torna prisão. Santa Catarina via então que a única forma de vencer esses hábitos era substituí-los por virtudes. Onde a murmuração, cultivar silêncio e bênção. Onde a soberba, praticar humildade escondida. Onde a preguiça, levantar-se mesmo cansado para rezar. Onde a frivolidade, buscar alegria em Deus e nos sacramentos. Ela dizia que a vida espiritual não se perde em um dia, mas em pequenos hábitos acumulados, e também não se recupera em um instante, mas em pequenas escolhas fiéis, repetidas com perseverança. Assim, o caminho da perdição pode ser revertido pelo caminho da santidade, também passo a passo. Santa Catarina de Bolonha, depois de receber tantas revelações sobre os hábitos aparentemente pequenos que levam almas ao purgatório e até mesmo ao inferno, dedicou sua vida a interceder pelos vivos, para que acordassem enquanto ainda havia tempo. Ela sabia que o inimigo não precisa de quedas espetaculares para arruinar uma alma. Basta que ela permaneça distraída, presa a murmurações, ressentimentos, preguiças e frivolidades, acreditando que tudo está bem. O maior perigo, dizia ela, é a ilusão de segurança, viver como se já estivesse salvo, mas sem lutar pela santidade. Essa é a estratégia do maligno, oferecer pequenas correntes que parecem leves, até que a alma esteja tão amarrada que não consiga mais reagir. Catarina chorava porque via, em suas visões, milhões de crentes se apresentando diante do tribunal de Cristo convencidos de sua fé, mas pesados por hábitos nunca abandonados. E o Senhor lhes dizia: eu vos chamei 1000 vezes, vos inspirei a rezar, vos dei oportunidades de perdoar, vos avisei com sinais, mas vós sempre dissestes amanhã. Agora não há mais amanhã. Essa era a profecia que queimava no coração da santa. Não adiar a conversão, não banalizar os hábitos que parecem pequenos, não permitir que a indiferença se torne regra. Para ela, a vitória espiritual não estava em feitos extraordinários, mas em fidelidade diária. Uma alma que renuncia à murmuração hoje, que perdoa mesmo sem sentir, que se levanta para rezar mesmo cansada, que substitui frivolidades por momentos de amor a Deus, está construindo muralhas de eternidade. Essa fidelidade é invisível ao mundo, mas preciosa aos olhos do Senhor. Padre Pio dizia: a santidade não se faz em um dia, mas em 1000 pequenos atos de amor. Maria Sima confirmava: as almas sofrem por cada hábito negligente, mas se regozijam quando os vivos aprendem a substituí-los por virtudes. Irmã Maria Gabriela, em suas revelações, também advertia que o purgatório é povoado não tanto pelos grandes criminosos, mas pelos que adiaram a perfeição, que se contentaram com a mediocridade espiritual. Por isso, hoje o céu nos alerta: você tem algum desses hábitos? Ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de fechar portas ao inimigo. Ainda há tempo de cooperar com seu anjo da guarda e com a graça de Deus. Rezemos então com humildade e verdade: Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti com todos os meus hábitos conscientes e inconscientes. Purifica-me de toda murmuração, liberta-me do orgulho disfarçado, arranca de mim a preguiça espiritual, ensina-me a transformar meu tempo em oração e caridade. Que cada palavra que saia de minha boca seja bênção e não veneno, que cada gesto meu seja movido por amor verdadeiro, que eu nunca me conforme com a indiferença, mas viva sempre vigilante e ardente de fé.
Entrego-te minha vida e meus hábitos e peço, molda-me segundo o teu coração. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.